foguetes! Bem-vindos ao Eurocast. Está aqui eu e meu parceiro André Kane. Estamos dando início aqui ao nosso hashtag 2, nosso segundo episódio aqui do podcast Eurocast. Lembrando que a gente quer facilitar a comunicação entre Brasil e Europa. Queremos trazer um pouco de coragem, motivação, força e entendimento, né? E nós chegamos num momento agora que, cara, para mim é um orgulho muito grande de... nosso primeiro entrevistado. O primeiro que acreditou na gente. E além do mais, nosso patrocinador. Patrocinador. Então, pessoal, queremos apresentar o nosso queridíssimo pastor que me batizou. É uma igreja aqui de Alicante, aqui em Torrevieja, a igreja que eu mais me senti em paz. E olha que eu pesquisei igreja, viu, pastor? Eu te falei, né? Eu também, eu dei uma caminhada aí. Passei algumas, É assim, mas dei uma pesquisadas aí, assisti alguns cultos aí, e aí terminei aí na do pastor. Então, queremos apresentar para vocês nosso querido pastor da Casa Fuerte, aqui de Torrevieja, pastor Rodriguinho. Bem-vindo! É isso aí, pastor. Então, pastor, poxa, eu tô conversando com o senhor já tem aqui alguns minutinhos, mas, poxa, eu tô muito feliz, cara. Porque o senhor aqui dentro desse mundo, o quanto que ele é acelerado, o senhor traz paz. A gente sente isso no seu olhar, a gente sente isso Lembra um pai, cara. Sim, eu falo pra ele sempre, que ele é meu pai aqui, que é um pai. Então, pastor, queremos conversar com o senhor, queremos te conhecer melhor, queremos trazer um pouco da sua história pra galera aí do Eurocast. Estamos aqui para servir. É isso. Então, pastor, conta um pouquinho pra gente. O senhor chegou aqui há quanto tempo? O senhor está aqui? O senhor estava falando pra gente que o senhor está aqui há mais de 10 anos, mais de 15 anos? 17 anos. 17 anos. 17 anos aqui na terra de Torrevieja. Cara, legal. 17 anos onde Deus trouxe a gente para cá. Como eu estava te comentando antes, não era vontade minha nenhuma de vir para a Europa, quanto mais para essa cidade. E de que lugar de Brasil que você é? Conta pra gente. Eu nasci em Assis, estado de São Paulo. Mas vivi... então o senhor é paulista. Paulista. Mas vivi toda a minha vida, desde os 5 anos, no Paraná. Entre Cianorte, Maringá. Mas a maior parte da minha vida em Cianorte, capital do vestuário. Tem bastante gente do Paraná aqui, né? Em Torrevieja. Rapaz, aqui tem muita gente do Paraná. Bastante. Quase não tem gente de Tapejara aqui. Quase Um monte. o 80% da cidade lá tá aqui. O pessoal só nasce lá e já vem. Vamos pra Espanha. Cara, eu acho que até o prefeito de lá tava por aqui. Não duvido, O prefeito quer ser o prefeito daqui. Daqui a pouco eu vou querer ser prefeito de Torrevieja, não duvido não. Mas aqui eu tô já com a minha família há 17 anos. Há 17 anos. Era um propósito de vir, já que eu não queria vir, mas quando surgiu a possibilidade de vir, Sim. O propósito era 3 anos. Vamos lá, como todo sonho. Vamos lá, o senhor veio apenas para conhecer ou o senhor veio para ficar e fazer um teste? Como que foi? Na verdade, nós viemos com um propósito. Qual era o propósito? Vim, ganhar dinheiro, Fazer grana, como todo mundo. como todo mundo, voltar a comprar uma casa e voltar para o Brasil. Esse, a princípio, era a ideia. Porque, cara, para falar bem a verdade para vocês, não vou falar que eu estava rico, mas eu estava estável. Tinha meu trabalho, minha esposa tinha o trabalho dela. Também. Claro, pagava aluguel, mas nós tínhamos um bom trabalho cada um. Estávamos servindo na igreja igual. Mas era um propósito assim a curto tempo, na verdade. Era para vir, ficar 3 anos. Mas esses 3 anos agora são 17 anos que estamos aqui. E agora mesmo não penso voltar para o Brasil. Né? Assim, não tenho vontade de voltar para o Brasil. Sim. Apesar de todos os anos nós estamos aqui, e do que Deus já tem feito, o chamado de Deus na nossa vida. E aqui estamos. Há pouquinho. Você não pode voltar, não. Você não pode voltar. Porque você faz a diferença na vida da galera aqui. Amém. E eu vejo que a Espanha precisa, cara. A Espanha precisa de
Na de verdade, igreja, de cristãos, de líderes. nós aprendemos a amar a Espanha. Uhum. Sim, Ah, igual eu falo, a gente veio com propósito de 3 anos, mas são 17 e não pensa voltar. O Brasil, a não E ser que assim, for um mandado do Senhor. e pastor, qual foi o momento que o senhor decidiu que não ia voltar? Como? Olha, tive algumas decepções aqui, assim, no sentido familiar, Sim. né? Com 1 ano aqui, meu pai veio a falecer, onde eu não pude voltar, nem pude ver ele, o velório, enfim. Por um ponto foi bom que eu não tenho a imagem do meu pai no caixão, por assim falar. Tem a imagem do meu pai vivo. Então, foi um momento muito difícil. Mas o propósito mesmo que nos hum, segurou a gente aqui foi o Evangelho. Foi anunciar o Evangelho. Sempre teve no meu coração, igual eu te comentei antes. Vim para cá, eu tinha 2 anos e meio de conversão, né? 2 anos e meio que tinha ba- baixado as águas. Sim. Então, eu era um recém-convertido chegado na Espanha. Então, depois de aí uns 3 anos, mais ou menos, já senti que essa era a terra, esse era o lugar Da e que Deus tinha um propósito no tempo dele, Sim, que viria. sim. Então, a partir dos 3 anos, eu acredito que esse foi o tempo onde nós nos identificamos que aqui seria um lugar, Perfeito, perfeito. né? Perfeito, porque também tem várias oportunidades de, vamos colocar, a gente tem cidades grandes aqui, tem Alicante, temos Valência, Barcelona, Madrid, Várias opções. e aqui em Torrevieja foi onde cativou o senhor. Olha, para falar a verdade, alguns momentos que eu passei de dificuldade financeira, um filho pequeno, surgiu uma Perdão, pastor, oportunidade. com quantos anos? O seu filho? O Gabriel tinha 4 aninhos. 4 aninhos, cara. Então, assim, com filho pequeno, a esposa, e teve momentos de bastante dificuldade, né? E teve a oportunidade de trabalho, por exemplo, em Múrcia, em alguns outros lugares. Só que quando eu me planteava, me preparava para ir, abria uma porta de trabalho aqui. Aí eu ficava parado, e aí abria outra porta de trabalho. Então nós entendemos que Deus tinha algo neste lugar. Deus tinha um propósito para mim, para minha casa, para minha família, em Toliveira. Sim, Então era somente esperar o tempo de Deus. Que muitas vezes nós fazemos plano e o ser humano ele é assim. O ser humano ele planifica, o ser humano faz projeto, faz plano. Mas como a palavra de Deus fala, que os planos do Senhor sempre serão maiores que os nossos. Então nós estávamos aí buscando tempo, buscando aí nos encaixar nos planos de Deus. perfeito. Pastor, aqui eu e o André somos provas disso, que eu e o André a gente tá muito colado, pastor. É muito bom porque a gente troca experiência e a gente vê que não é só eu e ele não é só eu e não é só ele que está passando por essa situação. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Desde aquela época, até para eu buscar para minha vida, como que o senhor desestressava desse mundo corrido que é aqui viver em um outro país, em uma outra terra? Como que o senhor sempre trazia o desestresse para não acabar discutindo com a esposa, para não acabar, às vezes, é, é, trazendo tratando mal o filho, porque, poxa, o mundo é muito acelerado, pastor. Então, inclusive, eu tenho um dor nas costas já tem aí uns 5 anos, pastor. E é só de estresse, dores nas costas, que eu fico sem dormir. Então eu quero te fazer essa pergunta até para buscar para minha vida. Como é que o senhor desestressa? Porque assim, olha, só voltando um pouquinho, eu quando cheguei, antes de vir para cá, Ah, no Brasil, eu fiquei doente, sim. né? Minha esposa era para ter ficado viúva 1 ano de casado. Nossa, Eu, doente por quê? eu perdia muito sangue, Ah, né? No Brasil. Até fui internado, aí teve um doutor lá usado por Deus que descobriu, né, que eu tava perdendo sangue pelas fezes e me internou, tomei sangue, enfim. Aí recuperei,
Aí a gente veio pra cá. Aí aqui passou de novo. Uhum. Só que no Brasil não tinha descoberto o que era realmente. Aqui pôde descobrir. Porque passou pela segunda vez. Sim. E me descobriram que eu tinha um vaso muito pequeno no estômago e eu perdia sangue por ali. E aquilo me trazia anemia, enfim. Sim. Não sei se pelo estresse, né, também. Mas eu pensava, pô, no Brasil tá tranquilo também, me passou igual. Não creio que é pelo estresse, senão pela alimentação. Aí comecei a, a ver a minha alimentação, cortei o chiclete, refrigerante, naquela época eu cortei bastante. Sim. Então isso me ajudou muito. Só que eu fiquei doente de novo, com o mesmo problema. Aonde eu fui aos pés do Senhor. Fui orar ao Senhor e um dia eu declarei que eu queria ser curado totalmente dessa enfermidade. Porque quando eu ficava doente, me atacava anemia, tinha que ser internado, tomar sangue. No Brasil eu cheguei a tomar até plasma. Então, assim, fiquei muito ruim. E então eu entendi que, cara, a vida aqui realmente ela é corrida, o tempo é curto. Rapaz, já acabou o dia? Semana foi, amanhã já é sexta-feira. Rapaz. E parece que foi ontem que a gente começou a semana. E parece que foi ontem quando foi o Amém, né? Eu achava que era só eu que tinha essa sensação. O tempo aqui é muito rápido. Não, muito rápido. e sem contar que o sol também é diferente do sol do Brasil, né? Aqui o sol ele faz meio que um bumerangue. Ele não faz cortando de norte a sul aqui. Cara, eu só sei que ele é amarelo ou vermelho. Sei que ele é bem quente. É bem Só esse que eu sei. Ao sol de 40 graus. Nossa, 40 graus, cara. Então, assim, eu fui em Deus. Eu fui em Deus porque eu não sou de ficar estressado. Né? Não sei se vocês já perceberam, eu sou uma pessoa bem Calma. calma, tranquila, mas sou muito nervoso. Parece o tranquilo, parece, mas eu sou... Deus tem esse poder na nossa vida, né? De trazer paz, né, mano? Em momentos de às estresse. vezes eu sou bem nervoso. Então um dia eu peguei e orei ao Senhor em uma das orações na praia. Estava lá orando, coloquei a mão na minha barriga e orei. Falei, pai, eu quero ser curado. Então foi uma das manifestações do Espírito Santo na minha vida, aonde Deus me curou ali. Só que, claro, eu comecei também, é o que nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes Deus abençoa, Deus faz, e a gente não dá muito crédito, né? Continua fazendo o que está fazendo, continua comendo o que tem que comer. Bom, eu acreditei na cura do Senhor, mas também cuidei da minha alimentação. Mudou sua Cuidei, a comida é picante, né? Com pimenta, pimenta do reino, não consigo ninguém comer. Mas pimenta do reino é bom com manga, hein? Pô, com manga? Oxi, pimenta do reino lá. Lá em Brasília tem manga, não. A gente taca na manga. Cara, a primeira vez que eu vi. Sazon Oxi. então chiclete, cara, chiclete pro estômago. Porque chiclete dá muita saliva, né? Sim. Sim, e já que a gente tá no início, você trabalhava com o que no Brasil? O que você fazia? Então, eu era vendedor. Trabalhava numa loja. Me o quê? Opa. Cortina. Cortina, coxa, sabe? Pra cama. Sim, sim. Cortina, Tipo veste casa, né? isso. Tô dando propaganda aí. Tapete pra entrada, essas coisas. Forração, carpete, por metro, esse negócio. Era gostoso. Mas é igual eu comentei com vocês antes. Eu não gostava de vender. Eu não gostava de falar. Eu nunca fui de falar muito. Eu nunca fui de Rapaz, que direito. conversar muito. Eu nunca fui de... Hoje prega pra. Eu nunca fui de dar muito tempo falando, na verdade. Eu preferia que, às vezes, até orava. Pai, que a pessoa venha comprar e não tem que ficar muito. Não tem. Só escolhe e já leva. Escolhe, eu Já leva. Pastor, mas eu mexo muito com venda. Mas tem gente carente, hein? Que rapaz quer conversar em vez de comprar. Tem gente que vai lá só pra conversar, né? Não, tinha algumas senhorinhas que ia lá e conversava. Só que, claro, assim, algo bom que Deus me deu foi eu saber escutar. Então, eu ouvia, ainda que eu não precisava falar, mas eu ouvia. Boa ouvinte. Que é um dos princípios também, né, que nós temos que aprender, né? Perfeito. Você... Perfeito. Meu. Um bom ouvinte. E pastor,
Ok, aí o senhor chegou aqui, hoje nós fazemos parte do seu ministério e hoje é o meu ministério. Me batizei através das mãos do senhor, através da oração do senhor. Quero te agradecer, tá? Publicamente, essa daqui vai ficar gravado para o YouTube, isso daqui vai ficar para sempre. Primeiro episódio. E eu quero te agradecer em nome da minha família, que o senhor salvou, o senhor foi um instrumento de Cristo para salvar mais uma alma. Quero te agradecer, hoje estou bem direcionado, estou mais em paz, com menos dores nas costas. E eu quero te agradecer por isso. Então, pastor, levando para o lado da igreja, como foi que o senhor conheceu a Casa Fuerte, né? Casa Forte? E conte pra gente como foi que o senhor conheceu e como foi que o senhor chegou nesse momento que Casa Forte é hoje? Então, assim, quando nós chegamos aqui, já começamos um ministério. Hum. O ministério era novo, né? Até então, tinha 1 mês ou 2 meses que a gente tinha começado. E ali nós começamos a congregar. Só voltando no Brasil um pouquinho. Por favor. Quando eu me batizei, foi incrível, porque o pastor local já me colocou para fazer um curso, curso de homilética, que é a arte de preparar sermão, prédica, essas coisas. Ah, que legal, hein? Já de início, eu me batizei, ele já me deu esse curso para começar a pregar na igreja. Não gostava. Mas você nasceu em berço evangélico ou você se converteu depois? Converti depois. Toda a minha família é católica, mas não assim praticante. Sim. Então, quando eu me batizei, já fiz esse curso e o pastor me escalava para pregar. Eu não gostava de pregar. Assim como eu não gostava de falar, como vendedor eu não gostava de pregar. E ele me escalava para pregar. Claro, a gente pregava em obediência e tal, Sim. mas era algo que eu não queria. Ser pastor, tampouco. Nunca foi meu sonho. De ser pastor, de pastorear uma igreja, nunca foi meu sonho. Aí até então, viemos para cá, né? Começamos a servir nessa igreja, que tinha recém começado, uma bênção também ali. E já com 2 meses, fui levantado como líder de jovens, Ah, né? Com 2 meses ali, já No ministério daqui já. no ministério daqui. Então, nesse ministério, assim, que são 11 anos de história, ali nós aprendemos muita coisa, né? Nós aprendemos o que nós temos que fazer e nós aprendemos também o que não é necessário fazer. Nós aprendemos dos dois lados. sim. E só que chegou um determinado momento onde Deus ele já estava mudando o nosso coração. Claro, lá atrás, depois da liderança de jovens, o Senhor já nos levou a ser discipuladores, a cuidar mais de pessoas adultas. Então, porque a igreja em si trabalhava com célula, né? Tinha reuniões nas casas. Sim. E já dos jovens eu fui levado pro adulto, para ter a rede de adulto. Algumas pessoas até me chamavam de pastor, até ficava um pouco bravo. Foi, irmão, não sou E você já pastor. pregava já também? Algumas vezes. Mas Já lá era pra pregar. esperado para pregar aqui. Assim, sempre quando dava, a gente estava ministrando. Sim. Então nós ficamos nesse ministério 11 anos, né? Até Deus tirar a gente dali para algo novo, que a gente não sabia qual era. Então muita gente realmente confiava no nosso ministério. Só que eu e a Lili, a gente nunca quis ser pastor. A gente nunca quis pastorear uma igreja, estar diante de uma igreja. Inclusive, ela não queria nem casar com o pastor, Nossa. pra você ter uma ideia. Então deu certo por isso. Ela não queria casar com o pastor e eu não queria ser pastor, porque nós, graças a Deus, a gente sempre teve um encargo assim de ajudar, de servir, de estar ali colaborando, Trabalhando na obra. aquilo. Até nesse ministério, até o próprio pastor falava, não, aqui o Rodriguinho é como um bombril, né? Mil e Multiuso. utilidade, é um multiuso, tá ali, tá no louvor, tá em jovens, tá em todo lugar. Entendeu? Então, aonde colocava, a gente servia realmente com amor, com dedicação. Então, foram 11 anos de história ali. Até um dia que Deus nos chamou. Mas, a gente estava orando. Tanto eu quanto a minha esposa, que a gente conhece muita gente aqui
Nós conhecemos muitos pastores aqui neste lugar, várias pessoas. E foi realmente Deus que nos tirou dali para um novo tempo, para um novo tempo do Senhor, algo mais sólido nele, né? Então, fomos para casa orar. Estava orando em casa, estava ali dedicando um tempo de oração, reunião, família mesmo em casa. Eu tô contando assim para vocês entenderem Não, fica à até vontade. onde nós chegamos como casa. Sim, sim. Nesse tempo que a gente estava orando em casa, nós conhecemos o genro do pastor Luiz Hermínio, que o Luiz Hermínio é o fundador da Mevan, o Ministério Mevan no Brasil. Só que naquele tempo nós não sentimos no nosso espírito de caminhar com a Mevan. Nós queríamos ficar orando em casa. E a nossa oração era, pelo fato de conhecer muita gente nessa cidade, fica fácil você ser levantado como um pastor, ser colocado como um líder, que as pessoas te conhecem, vamos colocar, tem um bom testemunho, né, Sim, claro. por falar assim. Então fica fácil. Pô, eu conheço o Adriano, sei quem ele é, então, Adriano, tá aqui o título. E a gente não estava correndo de trás de um título, assim, de um chamado Sim. de Deus. E foi onde a gente começou a orar, Pai, se realmente nós temos um chamado, pastoral que seja uma pessoa que nós não conhecemos. Eu quero ver as tuas mãos nesse propósito. Então, o Senhor levanta alguém, seja de onde for, para reconhecer o nosso ministério. Foi o que aconteceu. O Senhor nos comunicou com Madrid, não conheceu o pastor Marciano, da Casa Forte em Madrid. Então, um dia nós fomos lá, né, visitar, ver a prédica e a conferência do pastor Luiz Hermínio, que veio, né, do Brasil para cá. E lá foi um encontro de pai e filho, né? Porque nessa noite, quando eu entrei na igreja, eu falei, cara, eu tô em casa. Sabe quando você entra no lugar e fala, Cara, eu senti a E mesma coisa. aconteceu comigo. Eu senti a mesma coisa quando eu entrei nossa, aqui na igreja. gostosa, uma sensação. Sim, Você sabe que você vai passar por desafio. sim. E ainda tava tocando um louvor que a gente escutava na igreja do Brasil, quando a gente chegou Que fera. na Casa Forte. E aí eu olhei pra Fran olhou pra mim e a gente falou, meu, é aqui. Porque a gente já tinha ido em 2 igrejas e Aham. não tinha rolado, sabe? Não tinha rolado isso que você tá falando. E aí na Casa Forte rolou. E a gente tá até hoje. E foi assim, cara, tanto eu como a Lili. Ela entrou e deu aquela olhadinha. Sim. E aí? E claro, a gente não tava buscando, a gente tava servindo, a gente saiu de casa, foi pro ministério, totalmente, assim, diferente da onde a gente estava. E nós ficamos servindo ali 2 anos. Foi algo muito profético. E o Senhor nos tem levado a essa linha profética, né? E ali foi onde eu conheci o pastor Marciano. Então ele me abraçou e falou assim, olha, Rodriguinho, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Eu não conhecia ele. Foi a primeira vez que eu vi ele. Foi onde eu vi mesmo o mover de Deus naquele momento ali. Então, cara, foi algo sobrenatural. Ele falou que tinha uma palavra para me liberar sobre a minha vida. Aí passou o tempo, ele falou assim, olha, eu vou te dar meu telefone, me dá o seu. No próximo fim de semana, você vem pra cá, fica em casa. Eu nem conhecia ele. Fica em casa, quero trocar uma ideia com você. E Deus tem uma palavra para liberar sobre a sua vida. Enfim, pra encurtar um pouco, eu fui lá na casa dele, conversou. E foi onde ele liberou uma palavra profética. Falou assim, olha, Deus estava escondendo vocês durante 2 anos. Que justamente esses 2 anos a gente estava em outro ministério, Nossa. né? Para um novo tempo. Deus está levando vocês agora para um novo tempo. Aí foi onde a gente começou a caminhar com eles. Aí eu falei, mas pastor, eu estou servindo em outra igreja agora, né? Pô, tem bastante unidade lá com o pastor, estamos servindo, já estou ali nas crianças. Como eu vou chegar lá e falar assim, olha, tchau que eu estou indo para outro ministério? Nunca foi assim. Aí ele falou assim, olha, se for de Deus, para você ver que é de Deus, quando você for falar com o teu pastor, a única coisa que ele vai falar para você é, eu abençoo vocês. E foi justamente o que passou. Ele chegou e falou, não, eu vou abençoar vocês, mas não dentro de 4 paredes. Eu vou abençoar vocês diante da igreja. Sim. Então nós recebemos uma bênção dele diante da Sim. igreja e fomos orar em casa. Sim. E ali começou o ministério. Ah, Começamos com o Mevan, né? Que aí é outra história já bastante
longa. mais Logo complexo. que em outro momento, se vocês quiserem, eu comparto. Mas é a mesma visão da minha irmã. Aí nós começamos como Casa Forte, juntamente com o Que legal. Marcelo. Pastor, você tem quantas ovelhas ali? Ali agora, nós temos o grupo de WhatsApp, né? Que, se eu não me engano, está quase 100 pessoas, Ah, adultas, sim, ali no sim. Pastor, e isso é uma vitória, porque eu acredito que quem está assistindo isso daí e é do Brasil, não sabe 90. 90, tá quase batendo 100. Quase batendo 100. A parte, os jovens que não estão Sim, todos sim. ali, Ah, as crianças. pastor, Mais de 100. e aqui, inclusive eu separei alguns dados aqui sobre número de evangélicos aqui na Espanha, né? E de pessoas que frequentam as igrejas, né? Então, aqui, deixa eu abrir aqui. Olha só. Aqui tem até as cores escurinhas e tudo, onde é que fica e tal. Aqui, poxa, eu não estou conseguindo encontrar a pesquisa, pastor, mas, salvo engano, aqui baixa uma porcentagem. Deixa eu botar aqui porcentagem. Que baixa uma porcentagem de no máximo 15%, pastor. Ó, não, perdão, 2%. 2% da população espanhola se considera evangélica e frequenta a igreja. E, pastor, 2% para 100%. E o senhor tem uma missão muito forte aqui de também até receber pessoas que vêm aqui para a Europa, se sobrecarregam e buscam alguma igreja até para serem acolhidas, né? Até pelo apoio, obviamente, espiritual, mas também pelo apoio emocional, né? Então, eu quero saber do senhor, existem muitas pessoas, muitos casos que o senhor recebe na igreja, que o senhor vê de pessoas que não conhecem a Deus e você vê que essas pessoas deram uma volta por cima e hoje tem uma outra história, hoje tem um outro propósito. Só pode falar um pouco mais pra gente sobre isso? Porque assim, Espanha, Europa, falando de Europa, Europa é uma escola. Sim. É uma escola. Vi muitos casos de pessoas que realmente chegaram mal e elas conseguiram dar a volta por cima. Com Deus. Caminhando nos propósitos do Senhor, nos princípios da palavra de Deus. Sim. Mas também teve outros casos de pessoas que vieram bem, cristãs, inclusive pastores, né? E caíram. Se desviaram dos caminhos do Senhor. Por isso que eu falo, Espanha, Europa é uma escola. Mas se você não conseguir, se você não colocar os princípios da palavra de Deus como elas têm que ser colocadas, cara, o inimigo, ele tá aí para derrubar aquele que está de pé. Sim. Entendeu? E os seus princípios, eles serão provados. Dependendo qual é os seus princípios, os seus fundamentos, a sua base, muitos não aguenta e chega um momento que espana, Uhum. entendeu? Então, o que vai fazer com que uma pessoa ela consegue ficar firme no Senhor aqui, cara, é totalmente pelo propósito de Deus. Pelo propósito. Pelo propósito. Se não fosse o propósito de Deus, eu já tinha voltado para o Brasil já faz muito tempo. Então, eu entendi que Deus tinha um propósito aqui. Deus tem um chamado para cada um de nós. Nós temos que entender o chamado dele e seguir no propósito. E permanecer no propósito. Porque Espanha hoje não é mais o lugar para ganhar muito dinheiro. Já foi. Ficar rico. Já foi? Já foi. Inclusive, quando eu cheguei aqui, há uns 2 anos antes, eu ganhava muito dinheiro. O senhor chegou antes da crise de 2018, né? 2008, perdão. Cheguei em 2006. 2006. Então o senhor pegou a época que foi... a crise. Muita gente foi deportada daqui, né, pastor? Muita gente foi deportada, muita gente foi embora, muita gente não aguentou. Os que aguentaram, hoje eles estão muito bem. Os que suportaram a crise de 2008, naquele tempo, naquele então,
hoje elas estão bem. Se você para conversar com aqueles que passaram por aquele momento lá, hoje elas estão bem. Sim. Agora, aqueles que foram embora e depois voltaram, cara, tá pouco a pouco, caminhando. Toda vez quando você volta pro estado zero, né? E pastor, por qual motivo? É claro que o senhor tem um chamado, o senhor tem um propósito, a missão de estar aqui, mas existem outras também, além da missão, que faz o senhor também escolher ficar na Espanha em vez do Brasil? Olha, a parte do propósito de Deus, a parte daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que Ele vai fazer, também a segurança. Segurança. A segurança que nós temos aqui, a comida no sentido de economia, isso, custo de vida, a qualidade de vida, querendo ou não, é muito boa, entendeu? Coisas que o que nós vivemos hoje, o que nós temos hoje aqui no Brasil, um custo de vida lá, você tem que ganhar muito bem. Então, o custo de vida aqui, ainda que você não ganha muito, mas o que você ganha, dá para viver legal. Dá para você viver bem. Então, isso também foi uma das coisas que nos chamou a atenção aqui. Claro, a parte do propósito. Você esteve no Brasil recentemente, né? Como é que estão as coisas lá? Você acha que... Assustador. Assustador em relação a quê, pastor? Preço. Preço. Realmente a picanha deu uma baixada, pastor? Eu nem vi picanha na minha frente. Eu tava embora, cara. Eu tava em Maringá com a minha mãe. Aí, sabe que eu dirigindo o carro dela, né? Lá como que é? Um Corsa sedã. Em 2001, né? Pá, a direção, misericórdia. Falei pra minha mãe, eu não vou estar com o braço até mais forte. Dura e tal, mas enfim. Voltando de Maringá, pra fazer uma moral com a mãe, né? Claro. Parei no posto de gasolina, André. Aí veio o frentista, que eu ia colocar, né? Acostumado aqui. Que aqui tem frentista. A gente vai colocar. Aí chegou lá o frentista, veio, eu com a boca cheia d'água. Falei, coloca R$50 aí. Porque é que 50 euros a gente tá queimado. Aí o cara olhou pra mim, colocou, ele fez assim, ó. E tirou. Olhei pra minha mãe e falei, já, filho. Deu 8 litros, mas dá pra chegar. Nossa, Meu irmão. pesado isso. Pastor. Pastor, só pra concluir, falar pra galera aí, pastor, quanto é que tá a gasolina aqui na Espanha? Então, hoje de manhã, justamente, eu fui colocar 50 euros, né? Deu 37 litros. E no Brasil deu 8 litros. E no Brasil deu 8. Cara, surreal. Então é isso que... Não, aqui, a parte do propósito, a parte do chamado de Deus, o custo de vida é melhor, a qualidade de vida é melhor, a segurança é melhor. segurança, que me prende mais na segurança. Entendeu? Para os nossos filhos. Mas como todo lugar, né? Como todo lugar, sempre tem aquele mais esperto, né? Sempre tem. Quer passar Todo lugar. perna, todo lugar. Sim, sempre tem. Todo lugar você vai encontrar. Sempre tem. E, pastor, assim, eu tenho histórias, né? Porque pessoas ao meu redor vão me falando e sempre falam, olha, chega aqui, mas cuidado com o brasileiro. Cuidado com o brasileiro, que brasileiro, papapá, pipipi. E vem me contando algumas coisas assim que é um pouco triste, porque eu vejo outras culturas, ali mais ou menos dos marroquinos. Os marroquinos se ajudam bastante, os turcos. Os armênios. Então, come no mercado deles, mano. Olha só, Eles compram, eles fazem questão de comprar. só no deles. Se eles souberam de ter um mercado de romeno, eles vão lá e compram. Sim, e pastor, e na sua visão, o porquê acontece isso? Será que é porque no Brasil nós somos criados numa cultura de muita concorrência, você tem que ser jogador de futebol, você tem que ser o número 1 da família, você tem que ser o mais rico da família,
Você tem que estudar bastante para ser médico. Você tem que ser melhor que o seu primo. Tem que ser... O que acontece, pastor? Sendo bem sincero. Cara, eu vejo que é muito individualismo. As pessoas muito individuais, elas querem pra elas e não pensando no seu próximo. Sim. Às vezes até minha esposa ficava brava, né? Porque eu escutava uma voz de brasileira, eu já ia me apresentar, ver, conversar. Ela não, porque ela já sabia o que poderia passar. Eu do mesmo jeito. Eu chegava todo feliz. Oh, você é brasileiro também, o caralho. No mercado também, sabe? Fiz isso esses dias, tinha um brasileiro lá, cheguei, escutei falando em português, cheguei, ô, você é brasileiro, tal. Da onde? Ah, eu sou de Goiânia. Nem tchon. Cara, quando é cristão, não menosprezando, não é isso, mas quando é cristão ainda você monta uma conversação ali e tal, né, com parte de Jesus, tá na mesma visão. Agora, claro, infelizmente, tem muitos que não dá nem pra iniciar uma conversação. Tipo assim, o que eu tenho é meu e você tem, pois tampouco me interessa. É muito individualismo mesmo. Sim. Muito individual, sim. Mas, igual eu falo, quando a gente conecta ali com pessoas que professam a mesma fé sua, então é algo até diferente. Uhum. Então, mas eu escutava uma voz de brasileiro e já ia, Sim. tudo bem, tal, quanto tempo você tá aqui? Já conversava, já falava, já fazia uma amizade ali, então... Mas nem todos são abertos pra isso, Sim. nem todos. Escutou que é brasileiro e já fica com a orelha em pé. Então, a maioria dos brasileiros, graças a Deus, a maioria dos brasileiros que eu conheci aqui, eu me dou bem, são pessoas... Tem um ou outro ali que... dá- Creio que uma minoria. Uma minoria, assim, que a maioria são bem receptivos, bem comunicativos. Igual falou, né? Tem um ou outro, assim, maravilhoso. individualista e tal. Mas, pelo menos igual o André falou, aqueles que eu encontrei, eu pude encontrar ali Pessoas. realmente que te estende a mão. Entendeu? Legal. Pastor, engraçado que a nossa história é um pouco parecida. Eu também não vim pra cá com o intuito de ficar aqui. Eu vim pra passar apenas um mês. Eu até conversando com o André no primeiro podcast que a gente fez. E eu não vim pra cá com o objetivo de ficar. Vim pra cá pra conhecer e falei, vou ficar. Vou ficar, vou me arriscar. Me arriscar longe da minha mãe, que é a pessoa abaixo de Deus, tem a minha mãe, claro, entende? Meu irmão pra mim é tudo também. E dói, porque o Adriano, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu posso parecer carismático e tudo, mas só que eu sempre fui uma pessoa muito reservada, porque desde pequeno eu fui aprendendo que eu tinha que tomar bastante cuidado com pessoas, né? Meus pais também eram imigrantes do Nordeste, vivendo em Brasília, cresceram lá e levaram muitas rasteiras também, né? Claro. Aí eu vim pra cá e eu também tô começando minha vida agora, com meu filho e tal. E pastor, como que se lida num momento de bastante pressão, num lugar que a cultura é totalmente diferente? Aqui eu tava conversando com a Rebeca que o brasileiro daqui é diferente do brasileiro do Brasil. A mentalidade do brasileiro do Brasil é uma, a mentalidade do brasileiro daqui é outra. E o imigrante que vive aqui, ele é muito acelerado, cara. É muito acelerado, coisa pronta, por isso que o tempo passa muito rápido e às vezes a gente tá esgotado, vai ver, cara, já é sexta, meu Deus do céu, que... Entende? E pastor, como lidar com com a fé cristã, entrando numa parte mais de Cristo, eu quero ouvir sobre Cristo. Como lidar com Jesus Cristo na parte nesse mundo tá tão acelerado e você curtiu o processo e viveu o processo, pastor, porque aqui nós estamos numa época, TikTok, Instagram, tudo. É muita ansiedade, pastor, é muita depressão, é muito estresse.
Nós estamos vivendo na era da informação e uma criança hoje tem mais informação do que um presidente nos anos 90. Você tá entendendo? Então, pastor, é muita promiscuidade. Muita promiscuidade na internet, agora aqui na Europa, e eu vejo, caraca, meu Deus do céu. Como é que se faz, pastor? Vida com Deus, já. Vida com Deus. E ainda assim a Bíblia fala, se você, com a tua vida com Deus, ainda você tem que estar vigiando para não cair. Sim. Tá vigiando para não cair. Porque a cultura aqui, ela te leva a isso. Cara, aqui é muita bebida, cara. Eu bebi muito. Se você cair na cultura, você vai cair. Ah, Se você entrar. Mas nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo fazia. Ele entrava na cultura, mas ele não se envolvia no sentido de cair no pecado da cultura. Ele falava a mesma língua do povo. Então aqui você pode falar a mesma língua do povo. Você tem que aprender a cultura espanhola. No caso aqui, por exemplo, para ganhar os espanhóis, você tem que falar a cultura deles. Não adianta você vir com a cultura do Brasil para ganhar os espanhóis. eles vão chutar a bunda. Não tem como. E que, na realidade, eles também têm razão. Estão vindo imigrantes pro país deles e eles querem, pô, eu quero pelo menos respeitar a minha cultura. Aí tá, a cultura da Espanha é beber vinho. Sim. Bastante vinho. Tô falando de um cálice. Cálice a gente vai levar pro inferno. Mas eles bebem. Muito. 1, 2, 3, botelha, garrafa, né? Uhum. O apóstolo Paulo, ele sentava na mesa, ele entrava na cultura, mas ele não caía na cultura. Muito inteligente. Ele se fazia igual para ganhar eles. Perfeito. Então, cara, é só assim que nós vamos poder suportar os dias que nós estamos vivendo. Por isso que muitas pessoas vêm para cá e elas entram de cabeça na cultura e falam, não, é a cultura espanhola, então eu tenho que viver como ela é, tal como ela é. Não, você pode entrar na cultura, mas você não precisa fazer o que a cultura te pede para fazer, no sentido de te levar para baixo. Agora, se a cultura te leva para cima, para ser uma pessoa de exemplo, para ser uma pessoa igual. Não sei se acho que o André não tava. A gente ia lá mexer com a documentação da casa do André. E uma espanhola. Espanhola. Cultura deles, eles são muito assim. O espanhol é assim, Adriano. Se ele confiar, ele confia. Se ele desconfiar, não adianta tentar. Não adianta. Então, quando eu cheguei, já estava a esposa do André lá, a Fran. Não lembro mais quem mais. E, claro, estava esperando o pastor da igreja, né? Então eu cheguei, ela viu aquele tamanho todo do pastor. E jovem. Obrigado. Ela achou que já vinha um cara maior, né? Alto e mais velho. Né? Um cara maior, um cara mais velho. Esse é o pastor? Aí eu falei, poxa, será que vou cair bem pra senhora? Cara, ela bateu o olho e falou assim, olha, eu peguei confiança nele. Né? Eu senti confiança nele. E ela falou assim, eu vou alugar, vou fazer o que tem que fazer, porque eu senti confiança nele. Então, a cultura aqui também, ela nos pede de nós transmitir confiança naquilo que você está fazendo. Perfeito. Em tudo que você for fazer, você tem que transmitir confiança. Isso vai fazer uma grande diferença. Sobretudo para os espanhóis, porque eles são muito desconfiados. Eles são muito Eles são desconfiados. muito desconfiados de cultura, Sim. por cultura. Entendeu? Então, é igual eu falo, se ele gostar do Adriano, eles vão gostar do Adriano. Agora, se eles não gostar, até o Adriano tentar dar a volta lá como fala aqui, a volta na tortilha, para eles tentar confiar, para eles voltar a confiar, leva tempo. Então, cara, essa vida, esse estresse, igual você falou, que a gente vive aqui, aprender a cultura deles, não cair, né, naquilo que vai te levar a cair, aprender a cultura deles, viver a cultura deles de uma maneira qual você venha ganhar a confiança deles. O que passa é que muitas vezes, muitas pessoas vêm para cá, eles caem na cultura deles, entendeu?
de cabeça, eu tô falando já na área cristã mesmo, entendeu? De beber. Não, porque aqui a cultura não tem problema você beber. Realmente, aqui eles tomam vinho, bebem cerveja. E é muito barato. Conheci pastores que tomam cerveja, Sim, né? Vinho. sim. Claro, ao nosso parecer é raro, né? Aham, Enfim, mas é a cultura deles. aham. Agora, por ser a cultura deles, eu tenho que fazer. Perfeito, Perfeito. perfeito. Inclusive, a gente estava até conversando com um amigo nosso referente a isso, porque, é que nem você falou, a Europa, ela tem esse, né, é a escola, né? Foi daqui onde tudo começou, né? O evangelho, né? Tá bem. Então, eles estão com essa coisa bem atrasada, no meu ver. Sim. Eu vejo as igrejas hoje, que nem você falou que a senhora lá estava esperando um pastor velho, né? Talvez ela esteja esperando um pastor velho e tal, né? Cabeça branca. Sim, porque aqui sim, você entra nessas igrejas ortodoxas aí, Sim, é, os padres. e aí eu já entrar nesse ponto, o ponto da juventude, né? Você acha que está faltando, o que está faltando aqui para a Europa, os jovens? Porque eu vejo que os jovens aqui da Europa, principalmente os espanhóis, não querem saber, muitos nem acreditam em Deus. Você acha que a Europa está largada, assim, de evangelho? Porque no Brasil, quando a gente está no Brasil, vamos supor, eu tô conversando com alguém, eu falo que eu vou pra África. Eu sou evangélico, tô na igreja. Eu falo, eu vou pra África. O que é que a pessoa pensa? A pessoa pensa, vai fazer uma missão na África e tal, né? Vai pregar o evangelho na África. Mas se eu falar que eu vim vou pra Europa. A pessoa vai pensar o quê? O André tá indo de férias, né? Então é isso, eu acho que precisa ter mais missão aqui na Europa. O que você acha? Acho que precisa ter umas missões aqui, né? Tipo, vir mais evangélico aqui, pregar a palavra de Deus, porque tá faltando, tá precisando, hein? Cara, nós temos, como cristãos, nós temos uma missão. Sim. Qual é a missão? Impactar aonde nós estamos. Uhum. Seja aonde for. Claro, tem muitas pessoas que, eu vou de missão na África. Pô, legal, muito bom. Vou de missão pra Europa. Legal, se Deus te mandou, vai. Mas, cara, a missão é para impactar onde você está. No teu quarteirão ali, você pode fazer uma missão. No lugar onde você está, você pode fazer uma missão. Então, aonde você está, você pode fazer uma missão. O evangelho, realmente, o evangelho de poder está muito escasso na Europa. Por isso que eu vejo, o Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração, que Deus está juntando pessoas para um propósito. Deus está juntando pessoas porque Deus não junta pessoas por juntar. Deus junta pessoas e cada pessoa é um propósito de Deus Sim, para uma manifestação que vai vir. sim, Então Deus está levantando um povo nestes últimos anos para impactar uma geração sim, que realmente é incrédula, que não crê em Deus, sim. que não tem experiência com Deus, mas é igual a pastora ministrou ontem. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo de todas as formas. Porque tem muita gente indo para uma eternidade sem Deus. Você acha que a gente tá perdendo pra comunicação? A tecnologia, você acha que a tecnologia tá ganhando da gente, assim, nesse... Assim, desculpa até te cortar, pastor, que eu queria dar um adendo nisso aí, que eu venho percebendo já há um bom tempo que, obviamente, o que sempre mandou no mundo antes da tecnologia chegar era a política e a igreja. Política e a igreja era que comandava o mundo. Hoje nós chegamos na era da informação. Como eu disse, uma criança de 5 anos tem mais acesso do que um presidente dos Estados Unidos nos anos 90. E isso está se tornando tão poderoso porque qualquer pessoa hoje pode se receitar um remédio. Claro. Qualquer pessoa hoje pode se curar de uma depressão só entrando lá no chat GPT. E a tecnologia está vindo de uma forma tão forte, pastor. Então eu queria só dar esse adendo, mano, porque eu achei bastante interessante o que você disse. E eu quero passar essa parte pro pastor. Pastor, e aí? O que a gente faz? Como que a igreja se fortalece nessa parte?
E, assim, de uma forma espiritualizada, claro, né? Que aí é um outro ponto. Não, assim, a internet, cara, é um meio mais rápido de informação. Tá claro isso, Sim, entendeu? Mas ela é bem usada. Ela é bem colocada, ela é bem informada. A sim. internet, o que nós estamos fazendo aqui mesmo. Cara, é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderoso. Muito. Muito poderosa. Entendeu? Inclusive, lá na igreja nós temos a mídia. Por quê? Porque tem pessoas que nos acompanham da Argentina, tem pessoas que nos acompanham Eu acompanhava no dos Brasil. Estados Unidos, do Brasil. Cara, de muitos lugares. Teve pessoas do México que falavam, mandavam mensagem pra gente. Então, o Ministério Casa Forte, ou Mevanha, na época, chegava nesses lugares. Então, muitas vezes, por nós mesmos, não ia chegar. Mas pelo material que tem hoje, pela informática, por tudo isso que tem hoje, pela internet, então chega. Ela chega muito rápido. Então, é um meio também de informação e até de evangelismo muito bom. Só que falta falar, Claro. bem usado. Sim. Então, assim, é um meio de anunciar o evangelho de Cristo, né? Um meio de, igual Isaías 61 fala, que Deus ele nos ungiu para levar as boas novas. Então, nós podemos levar as boas novas nas ruas, com evangelismo, em pregar a palavra de Deus, como por aqui, Na internet. pela internet. O Adriano falou até um ponto interessante que essa geração tem muita informação. Só que eu não sei vocês, mas eu sinto que essa geração era para ser a geração mais inteligente de todas. Só que eu não vejo a geração como a geração mais inteligente. Mas, mano, sabe por quê? Por que acontece isso, cara? Mano, Vocês acham que... eu acredito que isso acontece porque as informações elas estão muito fáceis e existe uma dispersão muito rápida. Por exemplo, vou ver pastor Rodriguinho. De repente aparece uma propaganda do pastor lá de São Paulo. De repente aparece uma propaganda de um pastor lá de Brasília. De repente aparece uma outra religião que tá falando, pastores não são todos não sei o quê, me sigam. Aí, Muita informação. então tem muita informação e as pessoas acabam perdendo o foco. Mano, é o seguinte, criança Exatamente, é isso que eu penso. é foco, velho. Se você der uma lupa para uma criança, a criança vai olhar aqui, vai começar a queimar, de repente passa o avião, a criança e desfoca. Aí olha aqui, brinca, de repente passa um negócio colorido, desfoca. O que tá tendo é muita gente imatura, como crianças, que não consegue focar no resultado. A geração passada, eu vejo a geração passada muito à frente dessa nova geração. Em questão de inteligência. E outra coisa, muita influência. Por exemplo, cara, você sentar pra conversar com o Tommy, meu filho do meio, você flipa com o que ele sabe, cara. Eu não conheço o Tommy. Cara, você flipa com a conversação dele. Entendeu? E como outros. Da onde ele saca da onde ele pega essa informação? Da internet. Sim. E vem conversar com algumas coisas comigo. Da onde você me tira essas coisas? Não, e ele fala com propriedade. Ele fala entendeu? Com ousadia que ele tá falando. Entendeu? Que isso, que aquilo. Se ele vê essa luz aqui, você já ouviu a informação dessa luz que tá aqui iluminando a gente, ele vai falar Já sabe o nome, já sabe a descrição do produto. tudo. Você entendeu? Só que o problema é o foco. O problema é que eles se deixam ser influenciados por outras coisas. Eles têm muita informação, mas muito pouco foco. Muito pouco objetivo. Cara, por exemplo, esses dias a gente luta com ele pra ele ir bem arrumadinho pra igreja, um calça, coisa quando ele era menor, quando era mais novo, calça jeans, tal. A gente lutava com ele ele vai de shortão pra igreja, chinelo. Cara, a gente não pega no pé. É do meu pai. Eu vou ver. Entendeu? É dos meus dois. Não tô falando que tá errado, né? Pô, ir pra igreja de chinelo, não tô falando que tá errado. Mas a gente, pelo menos uma vez ou outra, a gente queria ver bonitinho e tal.
Nada, cara. Aquele cabelo desse tamanho, eu levo ele pra cortar. Enfim, quando foi esses dias, cara, ele chegou assim, pai, amanhã, eu falei, sim, eu tenho que ir elegante pra escola. Na escola. Eu falei, você tem que ir elegante pra escola? Eu falei, sim. Eu combinei com os meus amigos Ah. e nós vamos elegante pra escola. Eu falei, beleza, gostei da ideia, né? Ah, chegou de manhã, eu acordei a mãe dele. Falei, Nilo, o Tommy tem que ir elegante pra escola. Ela deu um pulo da cama, velho. O quê? Ela levantou rapidão, pegou uma calça jeans pra ele, cinta, o sapato dele, uma camisa por dentro. Show. Ele desceu, eu não conheci ele. Cabelinho. Cabelo de um lado. Eu não conheci ele. Eu levei ele todo contente. Ah. Mas foi uma mês, um mês. Vai saber quando que ele vai voltar a botar aquela roupa. Influência dos amigos, porque ele combinou com os amigos que ia ir elegante. Afinal, foi 2, ele e outro mais. O restante deu o bolo deles. Sim. Mas enfim, aqui tá o foco. É muita informação. Tem muita informação boa, como também tem muita informação, mas o foco deles, eles se perdem por tanta informação. Ele acaba ficando, muitas vezes a gente chama o crente cabeção, né? Tem muita informação, mas pouca direção. Pastor, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Até uma parte minha pessoal. E aquela ovelha que segue as orientações do pastor, Sim. e assim, ela acaba se dispersando na liderança do pastor, buscando influências também na internet, né? Porque é claro que tem pastores que não se conversam, não quer dizer que só porque é cristão, que todo mundo é pastor, que é todo mundo amiguinho. Não é assim que funciona, porque cada um tem a sua percepção de vida, só que ambos têm a mesma graça. Ambos têm o mesmo líder, que é Cristo. Sim. Então, pastor, como é que o seu líder, como líder, lida com pessoas que seguem orientações de outros pastores e o senhor orienta isso? O que o senhor tem a comentar? Olha, Adriano, algo que eu aprendi, inclusive com o pastor Marciano, é o seguinte. Nós fomos chamados, assim, chamado pastoral, né? Vamos colocar assim, para cuidar. O pastor, o que ele fala? O que ele faz? Ele cuida. O pastor, ele não é dono. Então, algo que eu aprendi é que eu, como pastor, eu não sou dono do André. Eu sou pastor do André. Quando eu coloco isso, eu vou dar uma liberdade para ele, entendeu? Onde ele pode aprender também em outras fontes. Porque, igual eu falo, eu não tenho tudo, né? Eu não tenho. Tenho a graça de Deus, glória. Tenho o discernimento do Espírito, amém. Mas não sou completo em si. Perfeito. Então, há uma certa liberdade, né? Onde o André pode buscar informações, desde que isso não venha comprometer a fé dele no lugar. Aonde ele está servindo, aonde ele está crescendo, entendeu? Onde ele está avançando, onde ele está ali servindo o Senhor. Agora, tem outros casos que a pessoa, ela realmente busca em outras fontes, né? Mas para debater, às vezes para colocar essa doutrina não tá errada, ou, entendeu? Então, algo que eu aprendi, eu guardei para mim, é que eu não sou dono das pessoas, Perfeito. entendeu? Deus nos deu a graça de batizar muitas pessoas nesse tempo, glória a Deus, mas é dele, entendeu? Inclusive, nós estamos no ano profético, é o 4º ano da igreja, que profeticamente, falando dentro dos ciclos, que é outro tema também que a gente pode falar outro dia, que cada ano é um ciclo, né? Nós estamos no ano profético, no ciclo dos primeiros frutos, que não são nossos, tudo é dele. Os primeiros frutos é tudo do Senhor. Então, o que a igreja Casa Forte, por exemplo, né? Vamos colocar a Casa Forte, está passando hoje, tudo aquilo que está, os filhos, os batismos, o que a gente está fazendo aqui é tudo do Senhor. Ainda que alguns foram, né? A gente sente, mas por quê?
Eu entendi que é um tempo do Senhor. Alguns vai vir esse ano, alguns vai vir e vai. Uns vai passar, vai ficar, vai conhecer Vai. e vai. Outros vão ficar, Sim. entendeu? Mas esses que foram, o Espírito Santo já nos falou que é frutos do Senhor. Veio, aprendeu, conheceu e foi enviado. Vai chegar um tempo que os frutos vai ser da casa. E é nesse tempo que é onde a igreja vai crescer de uma maneira estrondosa, Perfeito. continuando nos princípios da palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, cara, nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para avançar, muita coisa para colocar em prática, vários projetos, mas tudo dentro do tempo profético do Senhor. Pastor, eu cheguei aqui e eu venho estudando bastante sobre história, né? A história da igreja, como foi que ela expandiu, história da Roma Antiga. E a Roma Antiga, o senhor sabe que a Roma Antiga não era flor que se cheirava, né? E, inclusive, nós estamos num país que eu fui aqui em Cartagena. Foi em Cartagena. Eu fui em um templo, em um auditório, que é datado a 2 anos antes de Cristo. Aqui em Cartagena. É o do apóstolo Santiago? Acredito que sim. Acredito que possa É a igreja. ser esse. Isso. Que ele fundou. Cheguei lá, cara, uma energia estrondosa, bacana, muito legal. E eu entrei numa reflexão de como que era a Roma Antiga. E como que Cristo, ele se engrandeceu tão grandemente que isso quem diz até Augusto Cury. Ele fala o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer os pequenos grandes. E isso, eu caí na real de que o cristianismo, Cristo, é a empresa mais antiga do mundo. É a empresa mais antiga do mundo que até hoje não quebrou. Pelo contrário, muitas pessoas morreram em nome de Cristo, pela fé. E pastor, de lá até hoje, 2023, o mundo ele vem passando por uma reforma e o mundo se tornou ainda mais cristão. Nós do Brasil somos um berço cristão. Não é à toa que a nossa cultura é diferente da daqui. E pastor, depois que eu cheguei aqui como brasileiro, eu vi que a Europa está voltando a ser a Roma Antiga. Entende? E eu até conecto também com a história do senhor, comunicando que só tem um propósito aqui. Então, pastor, como que é a pressão de o senhor entrar num país que muitos pastores, tenho certeza, muitas pessoas vêm aqui e falam, tá tudo perdido, não tem como resolver, velho. Né? Como que é essa pressão no senhor? Como é que é? Muita gente vindo, só sabe que é muita coisa ruim, é uma antiga, coisa bagunçada, né? Então, como é que o senhor faz? Quando Jesus estava junto com os discípulos, no barquinho, ele estava como? Dormindo. E fora estava uma tempestade. Jogava o barquinho para lá, jogava o barquinho para lá. Ele dormindo. Tranquilo. O que nós entendemos isso? Quando Deus nos chamou para essa obra, que é uma grande obra, já foi liberada uma palavra profética para essa casa, para esse tempo, que é uma grande obra, eu entendi que essa obra não é minha. Eu entendi que eu somente sou um canal nas mãos do Senhor. Perfeito. Que Deus está levantando os seus, Deus está levantando profetas, homens de Deus, diferenciados. Cara, isso que nós estamos aqui é uma ferramenta que Deus está levantando para servir de impacto para essa nação. Porque tudo que Deus faz é para um propósito. Então isso também tem um propósito. Entendeu? Então quando Deus nos chamou, Adriano, a primeira coisa que eu orei para Deus, falei assim, Pai, para que outra igreja? Tem mais de 20 ministérios nessa cidade. Para que uma mais? Então veio a palavra do Senhor dizendo, eu estou abrindo esse ministério para algo diferente. Para algo diferenciado. Para isso acontecer, precisa de pessoas. Por isso ele está levantando pessoas com um propósito para fazer algo
poderoso. Cara, para viver a pressão, para viver, suportar a pressão, para suportar tudo isso, você tem que estar descansado e sabendo que ele está no barco, Perfeito, que não depende de você, depende dele. perfeito. Então, tanto eu como a pastora Mimi, minha esposa, nós entendemos que nada é de nós mesmos, Perfeito, tudo é dele. perfeito. É ele que vai parar. Cara, nós passamos por vários processos aqui como igreja, depois que nós começamos o ministério, recordando, abrindo um parênteses, recordando que um pastor, eu tinha muito antigo aqui, inclusive ainda está pastoreando, ele sempre falou que Torivieira era um lugar onde os profetas morriam. É um lugar de matar profetas. É um lugar onde os profetas eles não sobreviveriam. E hoje, inclusive, ele ainda ele saiu de um lugar que ele estava e tem uma igreja em Torivieira agora. Então ele mesmo não se equivocou, errou na própria palavra que ele liberou. Então, assim, eu vejo que o posicionamento em Deus vai fazer uma grande diferença para você suportar a tempestade. Porque vem. Então, como igreja, nós temos 3 anos e meio de igreja. Então, a estrutura que nós temos hoje é como uma igreja de 10 anos. Né? Todo o pessoal que vem ali, visita e fala, pô, não dá para ver, não dá para entender que essa igreja tem 3 anos e meio, nós vamos cumprir 4 anos agora, Não dá pra, em novembro. não dá pra entender. Como suportar tudo isso? Jesus. Jesus está no barco. Se Jesus não tivesse no barco, Adriano, eu nunca tinha entrado. Então foi Jesus que falou, não, eu estou no barco. Se eu estou no barco, quem vai parar a tempestade? É Ele. Eu só tenho que me posicionar em fé. Saber que dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Entendeu? Então, assim, Deus ele tem algo sobrenatural para essa cidade, para essa nação, para essa província. Inclusive, a palavra de Deus foi liberada para essa província. Então, como suportar? Cara, saber que ele está no barco. Pastor, eu vou falar uma coisa que eu descobri também, conversando, cortando cabelo, conversando e tal. Descobri que Torivieja, o local onde é que a gente vive, é um lugar bastante perigoso. E dentro da Espanha, né? E aqui tem muitas pessoas refugiadas, muitos líderes criminosos. Aqui tem muita gente barra pesada, né? Mesmo que a gente vive na Europa, barra pesada em São Paulo é diferente, né, meu irmão? Você sente na esquina, os caras passando de moto. Ouviu a moto já? Sabe? Agora aqui não, aqui é tudo... E eu fui pegando essa malandragem, né? Perguntando. E aqui realmente é assim, pastor? O senhor está aqui há 17 anos. O senhor viu que teve uma alteração de comportamento do pessoal? O senhor sentiu que ficou mais perigoso, menos perigoso? Como que é a sua visão de estar 17 anos aqui em Torivieja? Olha, até conversando com a polícia esses dias atrás, Sim. daí que aconteceu um caso que roubaram lá o patins lá do irmão da igreja. Uhum. Até falei com ele, ele falou assim, pô, ultimamente tá tendo muito isso. Ele, não, antes era mais perigoso, hoje até que tá mais tranquilo. Só que, claro, muitas coisas gordas que passa, realmente é por debaixo do pano. A gente não fica nem sabendo. Não é igual no Brasil, que, pô, infelizmente, sai até sangue da televisão se você ficar muito tempo ali. Aqui eles não anunciam, porque se eles for anunciar, influencia muito. Sim. Entendeu? Então, é muita coisa, não é igual lá. Feito manada, né? Entendeu? Não é igual lá, que é com o roubinho, ou malandragem. Não, aqui é coisa de quadrilha mesmo, coisa grande, coisa... Grande. Só que a gente não fica sabendo. Até porque é uma cidade litoral. Cidade de praia. turística. Se eu for falar mesmo que... Daí ninguém vai querer passar Ninguém férias vem. aqui. Entendeu? Então tem muita coisa. E a cidade cresce por conta dos turistas. Vocês podem falar aqui, mas depois corta. Mas pessoas mortas na praia, já encontrar Sim, boiando, sim. em vários lugares. Uhum. Coisa que a gente não fica sabendo, eles não falam. Porque é um lugar turístico. Se eles falarem, mas tem muita máfia, enfim. Muita máfia.
Pastor, trazendo novamente para a parte bíblica, né? Eu sou um homem muito curioso, eu gosto muito de estudar arqueologia, gosto muito de fazer perguntas que, Cuidado. de forma teóloga, né? De forma teóloga, para quem estuda teologia, uma parte teóloga ali, nós sabemos que tem algumas coisinhas, né? E claro, eu sou um homem 100% voltado à fé, creio em Cristo. Muitas pessoas já chegaram a me perguntar, e se Cristo não tiver existido, e se tiver comprovação que ele não existiu, se tiver... Para mim, eu tenho de forma bem clara que Cristo é o meu Salvador, que a história é linda, que nunca teve uma história tão linda quanto essa que passou pela minha vida, e eu acredito pela nossa vida que nós estamos aqui sentados. Só que eu tenho uma pergunta. Ali, no Evangelho de Mateus, tem escrito toda a genealogia de Cristo, e chegar até Cristo. Só que, vem falando, né? Abraão, pode não sei quem, tá. Aí chega até José. Aí fala assim, e José, pai de Jesus, que Jesus, ele é da genealogia de Abraão, de Davi, né? Davi e Abraão. E aí, pastor? José é realmente pai de Jesus? Como foi que Cristo chegou nessa linhagem sanguínea até Abraão, se ele não é filho de José? Cara, pelo estudo teológico, José ele era da tribo de Judá. Judá? A linha genealógica de Jesus é de Judá. Entendeu? Então, tudo indica que José também era dessa linha genealógica. Sim. Entendeu? Tudo indica. Agora mesmo estou começando a me aprofundar no que é a bibliologia, geografia bíblica. Isso é maravilhoso. Cara, e você começa a entrar ali nas histórias, parece que você tá lá. Você tá junto com a história lá, metido dentro. É muito fera, muito bom. O senhor tem aquela Bíblia que ela é arqueóloga, que é arqueológica, que ela tem as imagens do local? É essa que o senhor tem? Não, eu tenho aquela que é de estudo. Eu tenho hebraico, hebreu, né? Mas não tem aquelas que tem figuras. Sim. Um desenho, que ela não tem. Sim. Entendi. Então é da tribo de Judá. Rapaz, tem muita coisa aí. Muita coisa. E, pastor, eu também quero até deixar um comunicado para a galera também, que eu passei por muito momento de ansiedade, depressão também, e teve um versículo na Bíblia que me salvou. E eu quero te perguntar, quem é, através desse versículo bíblico, quem é o líder que o senhor admira fora Jesus na Bíblia, né? Porque um dos líderes que mais me direcionou, tirando o exemplo de Cristo, foi Davi, né? Antes dele lutar contra Golias, ele declarou que ele já ia ganhar. No versículo bíblico 1 Samuel 17:37. Ele fala assim, o Senhor meu Deus me livrou das garras dos leões e dos ursos, e ele me livrará também das mãos deste filisteu. E antes de lutar, ele já se mostrou a Saul que ele estava disposto a lutar, e ele já declarou que ele iria ganhar. E ele afirmou que a luta dele lá na frente já era vencida, porque Cristo, Senhor Deus, estava com ele. E eu falo que assim, todas as vezes quando eu passo por um momento de ansiedade, de bastante preocupação, me ocupar antes do tempo, me ocupar antes do tempo, por um momento de desafio, eu declaro dessa forma. Muitas das vezes eu fico mais em paz. Por isso que Davi ele se tornou um dos meus maiores líderes fora Cristo. Então eu quero perguntar para o senhor, qual que é o líder que o senhor mais admira fora Jesus na Bíblia? Pode ser dois? Pode perguntar. Na antiga aliança, Davi. Sim. Davi. Agora na nova aliança, cara, apóstolo Paulo. Cara, tá aí um cara que eu nunca estudei. Eu nunca estudei apóstolo Paulo. Eu só sei pela boca dos pastores. Paulo foi tremendo. Sim, Paulo, ele perseguia as pessoas, matava os cristãos, Sim. defendendo uma verdade. Sim.
que ele pensava que era a correta, né? Ele matava no nome do Senhor, achando que era e que estava fazendo as coisas corretas. Sim. Então, quando ele tem um encontro real com Jesus, tudo aquilo que ele fazia em prol daquela crença dele, aquele mesmo fervor, com aquela mesma dedicação que ele fazia de mal, ele fez pro bem. Ao ponto de falar, não, eu dou a minha vida pelo Evangelho de Cristo. E mais, ele não andou com Cristo. Ele veio anos depois, onde ele teve lá um encontro com Jesus. Então, assim, ele marca uma história. Ele marca algo tão poderoso da parte de Deus, que a nova aliança, praticamente 70% foi ele que Foi por ele. Ele que escreveu. E mais, usou até o médico Lucas ali para ajudar ele a escrever. Sim. Então, assim, Dentro da cadeia, né? ele preso, ele falava para Lucas escrever. Sim. Então, assim, ele foi. E a maioria do seu ministério foi preso. Então, foi uma pessoa que ela te motiva a pregar o evangelho, independente das circunstâncias. Sim. Entendeu? Davi é aquele cara pecador arrependido. Sim. Realmente se arrependeu. Se lamentava. Ele ia nos pés do Senhor de uma maneira que é igual teu filho, quando erra e vem com aquela cara pedindo desculpa, e você, cara, não tem como não se compadecer daquilo. Genuíno. Então, Davi é aquela imagem. Você lê Salmos, é tudo isso, né? É forte, sério. Você fala, cara, eu quero ser igual Davi, assim, nesse derramar, nessa entrega. E por outro lado, pô, eu quero ser Paulo, esse cara avivado, esse cara corajoso, esse cara que leva o evangelho, ousado, esse cara que, pô, viu de Casa em casa. tudo. Paulo começou a célula. Quantos naufrágios passou esse cara? Ainda falou, passarei pela Espanha. Se der, eu vou passar pela Espanha. Ele falou? Falou? Pô, bacana, hein? Ele me pergunta hoje, que agora não me lembro. Não, Não sei se é em Romanos que ele fala. Não sei se é Romanos ou Coríntios que ele fala. Fala assim, se eu puder, passarei pela Espanha. Então foi um cara visionário. Paulo ele tinha muita visão. Ele era um empreendedor nato. Onde ele passava, ele deixava sua marca. Então, assim, são duas pessoas que, claro, parte do nosso Senhor e Salvador. Pastor, o senhor me trouxe um novo direcionamento para estudo bíblico. Eu vou estudar Paulo, me comprometo. Ali, ó, o novo convertido, ele deixou ali Efésios, do novo convertido, para ver qual é a identidade do novo convertido. Até falo para vocês, lê Efésios. E nos 3 primeiros capítulos, você marca ali tudo aquilo que Deus fala ou pensa de você. Nos 3 primeiros capítulos tá ali. Efésios, que você é filho, que você é amado, você é escolhido. Para o convertido é perfeito. Entendeu? Então, assim, a figura de Paulo marca a diferença. Onde um homem realmente se posicionou absolutamente na graça de Deus. E enfrentou homens religiosos na época, que também eram de muito nome, inclusive um deles foi Pedro. Ele chega a repreender a Pedro, que Jesus veio e ensinou um estilo de vida, e Pedro começou a viver estilo de vida que queria viver outro estilo de vida, que era dos judaizantes, que ele fala lá em Gálatas, né? Onde Paulo repreende ele, falou assim, ô Pedrão, vamos ver. Paulo repreende Pedro. Essas coisas eu tenho que saber, mano. Paulo repreende Pedro e fala assim, pô, quando só tá aqui os gentios, você senta, come com a gente, né? Dá risada com a gente. Agora, quando chega os judaizantes, você finge que nem não conhece a gente, algo tá errado aí, Pedrão. Pedro já com toda a autoridade, né? Rapaz, deve ter acuado também o Novo Testamento. Claro. Ele foi que criou a primeira igreja, né? A igreja primitiva com Pedro, o apóstolo Pedro. E o Paulo veio depois, né? Sim. Pastor, e assim, o senhor tem algum pregador que o senhor admira? Nesses últimos tempos, assim, eu me identifico muito com o pastor Luiz Hermínio mesmo. Luiz Pastor Marciano, né?
que é o meu pastor agora. Não tem, assim, um pastor que eu Acompanha, cara. acompanho esse, Sim. de verdade, de coração, eu falo. Para casais, quando eu posso, eu escuto. Cláudio Jorge para casais é É. excelente. Agora, na linha profética, o pastor Luiz Hermínio Luiz e o Hermínio. pastor Marcelo. Pastor, e o senhor gosta de séries cristãs? Sou, mas não sou muito apegado né? no time de série. Gosto mais de filme. É, né? Eu também gosto mais de filmes. Pastor, cara, mas eu tenho uma pra indicar pra vocês que eu falo Cristão. cristã, que é a melhor série que eu já vi sobre Jesus Cristo na minha vida e ela tá no hype. Tá no momento da gente assistir pra comentar. Se chama The Choice. Ah, ouvi falar. Os Escolhidos. Ouvi falar. Pastor, Tem que ver. Jesus Cristo arrepia, cara. Que eu olhar no cara, você olha assim, cara, é Jesus, é igual. Tipo, ele traz uma paz. Entra mesmo no personagem. Tão gostoso porque ele quebra aquele negócio quadrado de ser Cristo, tipo, muito europeu. Entende? Ele quebra isso, ele vem numa simplicidade que é tão gostoso de assistir. Aí tem as 2 temporadas, eu assisti as 2 temporadas e a segunda temporada, já vou dar um spoiler pra vocês. Ela encerra no momento que a gente fez esse domingo, eu esqueci o nome, né? Que a gente, na Santa Ceia. Se encerra na Santa Ceia. Então, é maravilhoso. Pastor, o senhor tá com o seu tempo apertado? Como que... Tá mesmo porque a conversa tá gostosa. A gente ainda vai falar ainda. Era do ponto pra falar ainda, né? Sobre carreira. Como é que tá a sua carreira aqui na Espanha? Sim, a gente quer começar. A gente quer Empreendedorismo, né? Importante. a gente, não sei você, mas eu sei que nessa mesa aqui tem um atacante. A gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que perguntar pro Ledeu como é que tá aí. Tá. E aí? Tá indo bem aí? Tá, fechou. Então, vamos ver. Até bloqueou alguma coisa, você avisa a gente. Tá? Então, pastor, já que o senhor tá tranquilo aí, é agora que a gente fica à vontade. E, pastor, você ia perguntar o que pra ele? Então, vamos falar do futebol, né? Já que você tocou no assunto. Né? Pois é. Na verdade, eu quero deixar claro pra vocês aqui que eu conheci meu querido pastor. Perto aqui, pastor. Esse daqui foi meu atacante, tá? Foi meu atacante, meteu gol pra caramba. Então, pastor, conta um pouco pra gente isso, a sua carreira futebolística, a gente jogou um amadorzão bacana aqui, uns torneios aqui. Onde começou? E eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal. Esse rapaz, ele me conquistou dentro de campo, porque eu sabia que ele tinha uma personalidade, um caráter diferente. O pessoal xingava lá, e ele, xinga não, rapaz. Opa, esse cara é diferente. Nem sabia que era pastor. Nem sabia que o Rodriguinho era pastor, porque era o Rodriguinho, nem sabia, cara. Chegava calmo, de boa, botava a chuteira dele, ia pro banco, aí nem se estressava, ia lá, metia 2 gols, aí ficava de boa. Então, é isso, pastor. Eu comecei a seguir o senhor justamente pelo exemplo, não pela oratória. Eu senti que o senhor era diferente. E eu comecei a seguir o senhor pelo exemplo mesmo. Por isso que eu decidi levar a minha família para Casa Forte. Então, quero saber um pouco da história do futebol do senhor. E aí, conta um pouco pra gente, por favor. O futebol, assim, é uma longa história, né? Fica à vontade. Uma longa história. Na verdade, desde jovem, né? Desde os 5 anos de idade, sempre, como todo brasileiro, imagino, né? Tem o sonho de ser jogador de futebol. E tive a oportunidade, né, em alguns momentos. Tive um grande, assim, motivador, que foi meu pai. Mas sempre me motivou. Seu pai dele era o quê? Qual posição? Padeiro. Não era nada, não jogava nada. Era ruim de bola que só ele. De verdade, meu pai, pra bola, pra fazer pão, pra mim era o melhor. Mas pra jogar bola... Ali acordava cedo, viu? O pai dele ali acordava cedo, viu? Todo dia teu pai eles Patar o pãozinho lá às 7 da manhã na... Agora eu lembrei que eles estão de apela. Ah, é? Cara. Então vamos pedir isso pro final. E... Fala assim, ô David, liga lá pra ela e fala que já termina aqui. Pra Luana.
E aí a gente Qualquer coisa depois. Ah, tá ligando aí. Qualquer coisa outro dia a gente. termina. Claro, não tem problema. Vocês que sabem. Sim. Então foi, cara, foi fera, foi bom, assim, esse tempo. É, Meu pai foi um dos grandes, não me deixou trabalhar. Meu primeiro serviço, assim, registrado foi com quase 21 anos de idade, Olha. 20 para 21, ele não me deixou trabalhar. Ajudava ele na padaria ali, de vez em quando, mas pra fora, ele nunca me deixou trabalhar, porque ele tinha, acho que ele sonhava mais que eu, né? Isso é bom, né? Só ter boio, né? Uma figura paterna na família faz muita diferença, né, pastor? Então comecei, ele me levou num clube de futebol lá até então era o Greminho, Ah, Maringá, não sei se você já ouviu falar. qual, né, meu? E era um pouco destacado ali, Aham. né? Só que aí depois a gente mudou, foi para outros lugares e tal, enfim. Comecei a jogar, jogava mais no Cianorte ali, nas categorias de base, só que até então não tinha profissional, nem de futebol de salão e nem o futebol de campo, não tinha. Então eu fui para o PSTC de Londrina, ali onde realmente começou ali Ah, Londrina é o... a ver ali o horizonte de talvez ser até um O profissional. Mirassol é Londrina? É São Paulo, interior de São Paulo. Ah, sim. Eu fui parar no Mirassol, na verdade eu ia pro Oeste de Jundiaí fazer um teste, acabei indo pro Mirassol. Só que, cara, é algo que eu falo e eu aconselho a todos a não cair nessa furada, que é uma furada, porque até então, né, tinha futebol pra isso, mas adulteraram a minha idade. 2 anos Pra mais ou pra menos? pra menos. É sempre pra menos. É sempre pra menos. Adulteraram a minha idade pra menos. Fui lá no Mirassol, claro, pô, fui fazer um teste, uns cavalão de 2 metros e eu baixinho, assim, né? Lá no meio. Cara, era ilógico a idade deles, ilógico. Os caras, os monstros, assim, tudo, Poxa. mas supostamente era aquela idade. Ah, com certeza. Mas é algo que eu não aconselho pra ninguém. Os caras barbudo pra menino. Não, eu conheço algumas histórias desse. Tem até a história de um jogador profissional aí, que inclusive ele até defendeu a seleção São Paulo. brasileira. É. Era de São Pela Paulo. 2 anos, E né? ele adulterou também, né? Quem foi? Faz as considerações finais aí. Vamos fazer as considerações finais, pastor. As nossas considerações finais é pedindo pro senhor alguma dica, alguma palavra de fé para pessoas que estão querendo vir imigrar aqui para Espanha. Conselho aí que você Um dá. conselho para o senhor que já vive aqui há 17 anos sobre finanças, sobre espiritualidade. Fica à vontade, pastor. Olha, cara, eu aconselho as pessoas que vêm pra cá primeiro. Em primeiro lugar, vêm realmente com um propósito de, né, ser cristão, sobretudo, de servir ao Senhor aqui. Igual eu falei antes, tem muitas pessoas que chegam aqui e perdem o foco. No primeiro lugar, vêm com foco, vêm com objetivo, vêm realmente com algo sólido. Todo começo não é fácil, né? Todo começo requer aí um pouco, muito esforço, né? Dedicação. Sabendo que os 3 primeiros anos realmente é desafiador, sobretudo para a Espanha, para a Europa, aqui na Espanha. Não sei Europa, né? Em outros lugares. Mas para a Espanha, mínimo 3 anos para adaptação, Sim. para conhecer. Mudança drástica. Então, até por meio de documentação, mínimo 3 anos. Mas é igual um sobrinho meu que quer vir pra cá, a primeira coisa que eu falei pra ele cara, se profissionalize em algo antes aí, né? Busca estudar algo que talvez falte aqui, né? Porque se você vem com a cara e a coragem, a primeira coisa que você vai enfrentar aqui é a construção. É o meio mais apto para você trabalhar. Para quem nunca trabalhou com isso, é muito puxado. É bastante difícil. Eu trabalhei 11 anos na obra, né, até chegar a um ponto, né, orar muito a Deus e me aperfeiçoar em outra área para poder sair da obra, né, que é o Insufilme. Hoje eu coloco Insufilme e é uma renda extra que eu tenho que me ajudou muito. Depois que eu aprendi o Insufilme, colocar, é uma renda extra, é um salário a mais. A parte
no caso o lavadeiro que eu tenho, o Insufilme é um salário a mais. Foi algo de Deus também. Foi Deus que colocou isso, né? Usou até a Lili, minha esposa, para que eu viesse começar esse... Então, para vir para cá, buscar estudar a cultura, ver como é aqui, né? Se conhece pessoas, que realmente as pessoas sejam claras com elas, os pós e os contras, os desafios que elas vão encontrar, mas também os pontos bons que tem. Tem muitos pontos bons, vários. Tem mais bons do que maus. Sim. Tem muito mais bom do que mal. É analisar. E aperfeiçoar em algo. Né? Antes de vir se aperfeiçoar. Igual meu sobrinho é cabeleireiro. Eu falei pra ele, se aperfeiçoa bastante. Porque querendo ou não, chegar aqui é uma área que, ainda que tem muito, mas é uma área que não falta. Sim. É uma área que não para. Entendeu? Então, porque senão vai ser ajudante de pedreiro. No começo. Até você, né, se estabilizar e se encaixar em algum lugar. E sabendo que ainda que é complicado, mas vai chegar um tempo que depois de 2, 3 anos, depois a documentação vai vir e vai ser mais fácil. Perfeito, Ótimo. perfeito, perfeito. Pastor, é isso. Estamos encerrando o nosso Eurocast, que é problema. Não, agradecer aí o pastor aí por ser nosso primeiro entrevistado, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecer aí vocês. Junto com a gente aí, Sempre, tá? sempre, sempre. Pastor, Nosso patrocinador. amigo. Ó, você que queira lavar carro, temos o Lava Jato do nosso pastor. Lavadeiro Happy Car. Que está buscando um aconselhamento espiritual, uma base. Eu falo por mim próprio, por mim próprio, eu não sou íntimo. Por eu próprio, melhor pastor de Torrevier disparado, minha opinião, tá? E para você que mora aqui por perto, vale muito a pena você conhecer a Casa Forte, tá? Torrevier, que fica aqui em Torrevier, um lugar muito bom, hospitaleiro. E outra coisa, para você que tem bebê, como eu, lá tem um assento reservado para quem é pai e mamãe com o bebê, viu? E é maravilhoso, muito bom. Então, pessoal, é isso. Queremos encerrar o Eurocast. Queremos pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, apertar em curtir, ativa um lembrete e olha, queremos saber de você o que você mais gostou da frase do nosso querido pastor Rodriguinho. Escreve aqui no comentário qual foi a frase que você mais gostou. E ó, queremos ver você no nosso próximo episódio. Um beijão no seu coração e ó, a verdade sempre prevalece, tá? Valeu, foguetes. Tchau, tchau. Um abraço.